Oi, alunos! Para a nossa aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre os conceitos de linguagem, de língua, gramática, lexo e outras diversas expressões da linguagem. Então, vamos lá. A leitura do texto de Carlos Drummond de Andrade, que vocês leram na aula passada, aula de português, nos mostra a importância da linguagem como um veículo de comunicação. Com o objetivo de se comunicar, a sociedade utiliza certos recursos que representam a linguagem. Por exemplo, a linguagem verbal, constituída pela língua, que tem nas palavras os seus sinais ou símbolos, e a linguagem não verbal, representada por sons, movimentos, imagens, gestos e expressões corporais, também fazem parte do complexo sistema códigos de sinais que formam a linguagem. O uso de palavras possibilita aos indivíduos desenvolver o mundo de falar e trocar experiências, pois a linguagem constitui a expressão material do pensamento. Nesse caso, a linguagem compõe-se de sons, palavras e frases e apresenta certa autonomia como expressão de emoções e ideias. No entanto, sofre influência da realidade social e cultural do falante. No ensino da língua materna, destacam-se hoje 3 concepções de linguagem. Então, preste atenção nessas concepções de linguagem. A primeira define a linguagem como expressão do pensamento. Nesse caso, há regras ou normas gramaticais a serem seguidas para se falar e escrever bem, como base em uma gramática normativa ou tradicional. Não existe preocupação com a interatividade, ou seja, se vai conversar, se comunicar ou não, pois o indivíduo apenas traduz o que interioriza um pensamento. A segunda concepção entende a linguagem como instrumento de comunicação, como meio objetivo para a comunicação. Nesse caso, a língua é considerada como um código virtual que os falantes precisam dominar para estabelecer comunicação com os outros indivíduos ou falante. Se afasta do processo de produção da linguagem, ou seja, do seu contexto social e histórico, realizando apenas a função de transmitir informações a outrem, considerando o elemento decodificador. A terceira concepção apresenta a linguagem como forma ou processo de interação. O falante, nesse caso, usa a língua com o objetivo de atuar sobre o interlocutor, ouvinte ou leitor. A linguagem tem uma função de interação comunicativa. Ao criar efeitos de sentido entre os usuários da língua ou interlocutores. Portanto, a linguagem representa um diálogo bem amplo que ocorre pela interação verbal. Essa é a concepção da linguagem atualmente mais defendida pelas correntes e teorias de estudo da língua e que compreendem a chamada linguística da enunciação, da qual faz parte a linguística textual. A linguística textual compreende estudos sobre a semântica do texto, que explicita a significação de um texto, a pragmática de um texto, que esclarece a função de um texto no contexto. Então, a pragmática ela esclarece a função de um texto naquele contexto. A semântica é sentido, a sintaxe de um texto, que expressa sintaticamente o significado de um texto. Então, qual é o significado? A significação, né? E a fonética do texto, que determina as características e os sinais fonéticos na produção do texto. Então, resumindo, a linguagem é propriedade que o ser humano tem de representar o seu pensamento por meio de sinais codificados com o intuito de se comunicar e com os outros seres humanos. E a linguística é a ciência que estuda a linguagem. Ela tem o objetivo de descrever e explicar os fenômenos linguísticos e também conhecer como se processa a comunicação humana. Então, agora nós vamos para língua. O que seria língua? Antes, nós vamos ler o poema de João Cabral de Melo Neto. Ele diz o seguinte: Rio sem discurso. Quando um rio corta-se de vez o discurso do rio de água que ele fazia. Cortando a água, se quebra em pedaços em poços de água e em água paralítica. Em situação de poço, a água equivale a uma palavra em situação dicionária, isolada, estanque no poço dela mesma. E por que assim estanque, estancada? E mais,
Porque assim estancada muda, e muda porque com nenhuma comunica. Porque cortou-se a sintaxe desse rio, o fio de água porque ele discorria. O curso de um rio, seu discurso rio, chega raramente a se reatar de vez. Um rio precisa de muito fio de água para refazer o fio antigo que o fez. Salvo a grande eloquência de uma cheia, limpondo interina outra linguagem. Um rio precisa de muita água em fios para que todos os poços se enfrasem. Se, reatando de uma para outro poço, em frases curtas, então frase a frase, até a sentença rio do discurso único, em que, se tem voz a seca, ele combate. Poema de João Cabral de Melo Neto. Então vamos lá. A língua, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. A língua é parte social da linguagem, sendo representada por um sistema de signos vocais e muitas vezes gráficos que se relacionam de forma organizada dentro de um todo. Assim como os diversos fios de água que se juntam para formar um rio, ela constitui um objeto unificado e comunicante. Como é exterior ao indivíduo, não pode sofrer modificações, pois há um contrato social a ser obedecido pelo falante. Portanto, a língua é alterada apenas pela ação da comunidade e não de um único indivíduo. Entre a linguagem e a língua há um outro elemento, a fala, que é um ato individual. A língua e fala são partes interligadas, já que a língua é necessária para a produção da fala e não existe língua sem fala. Como objetivo no ensino do português constitui o desenvolvimento da capacidade de comunicação dos usuários da língua, e que se deseja é a comunicação adequada da língua nas diferentes situações de interação verbal. Ocorre comunicação quando há efeitos de sentido entre os usuários de uma língua ou interlocutores, falante, ouvinte ou escritor-leitor. Nesse caso, o falante ou o escritor produz um texto que o ouvinte ou leitor compreende, porque a comunicação faz sentido. Portanto, existe interação comunicativa apenas quando acontece uma reação por parte do ouvinte, ou seja, ocorre efeito no sentido de comunicação entre os interlocutores. Como no texto de João Cabral de Melo Neto, em que é necessário que todos os poços se enfrasem para que o rio realize seu discurso e se comunique e crie sentido. É importante que o falante e o ouvinte saibam empregar com adequação os recursos da língua na produção dos textos, de acordo com a situação específica de comunicação, que é muitas vezes bem diversa. O contato dos usuários da língua com a grande variedade de situações de interação comunicativa, a partir de análise e produção de texto, contribui para o aprimoramento da capacidade de comunicação. Com esse trabalho, o falante ou escritor aprende a utilizar a língua como forma adequada na produção de seu texto, e de acordo com cada situação interativa, como ouvinte ou leitor. Ele adquire competência para compreender o emprego dos diferentes recursos da língua e os efeitos de sentidos contidos em textos orais ou escritos. A linguagem é a atividade social entre locutor e receptor. Cabe a esse ouvinte, leitor, atuar ou reagir diante do material linguístico ou enunciado exposto, pois ele não deve ser passivo. Por isso, não basta simplesmente decodificação dos sinais transmitidos pelo locutor. É necessário que o receptor estabeleça relação entre os elementos do texto para compreendê-los e construir um sentido, elaborar uma leitura adequada. Nesse caso, é importante observar as interferências ou elementos implícitos do texto, pois nenhum texto apresenta todas as informações necessárias à compreensão de uma forma totalmente clara. A apreensão do sentido do texto acontece na interlocução quando o receptor processa as ideias em termos de compreensão ou interpretação, realizando uma atividade verbal. O que é língua? É um sistema de sinais comum a todos os indivíduos. Por exemplo, no Brasil nós temos a língua portuguesa, também temos a língua tupi-guarani, entre outras línguas.
Então, tem um monte de pessoas que falam a mesma língua de uma determinada comunidade. É a parte social da linguagem. O que é comunicação? É a transmissão de uma mensagem que é decodificada porque foi compreendida. A interação verbal constitui a realidade fundamental da linguagem. Então, vamos para o próximo. Agora, nós vamos ler o texto do Manuel de Barros. Descobri aos 13 anos que o que me dava prazer nas leituras não era a beleza das frases, mas a doença delas. Comuniquei ao padre Ezequiel, o meu preceptor, esse gosto esquisito. Eu pensava que fosse um sujeito escaleno. Gostava de fazer defeitos nas frases, é muito saudável. O padre me disse. Ele fez um limpamento em meus receios. O padre falou ainda: Manuel, isso não é doença. Pode muito que você carregue para o resto da vida um certo gosto por nadas. E se riu. Você não é bugre. Você não é de bugre? Ele continuou. Que sim, eu respondi. Veja que bugre só pega os desvios, não anda em estradas, pois é nos desvios que ele encontra as melhores surpresas de ariticuns maduros. Há que apenas saber errar bem o seu idioma. Esse padre Ezequiel foi o meu primeiro professor de agramática. Então, eu quero que vocês percebam que, nesse contexto, agramática significa falta de gramática. Então, ele entende que o professor foi o primeiro que tirou dele a ideia de gramática como elemento de tudo. Como você observou no texto de Manuel de Barros, a gramática envolve mais do que regras, é necessário conhecer a língua. O conhecimento gramatical não garante o domínio de uma língua, pois ela apresenta um outro componente. Dois são os componentes linguísticos: o léxico, que constitui o vocabulário ou conjunto de palavras, e a gramática, que apresenta as regras para a construção de palavras e sentenças. O léxico e a gramática relacionam-se constantemente, e o uso da língua varia de acordo com as diversas regras e normas existentes. Em cada situação e discurso deve haver o emprego de um tipo diferente de gramática. Todo falante nativo conhece naturalmente a gramática de sua língua, ou seja, tem uma gramática internalizada, apreendida na convivência de outros falantes, com outros falantes. Trata-se de uma gramática baseada nos usos da língua e que não precisa de um aprendizado formal. Na escola, os alunos ampliam seus conhecimentos gramaticais para ter acesso à norma prestigiada socialmente, ou seja, aquela que é para as pessoas que têm maior poder aquisitivo. No ensino da gramática, o objetivo do estudo é o texto. É nele que se faz, por exemplo, a análise linguística das categorias gramaticais, destacando-se a função que elas exercem e efeitos de sentido que conferem ao texto. O conhecimento das nomenclaturas ou classificação gramatical é importante porque elas servem para nomear as unidades ou funções da língua, mas não são noções tão relevantes quanto saber os usos da língua. Além dos recursos gramaticais e lexicais, o conhecimento das regras de textualização, que são relativas à organização do texto e das regras de interação verbal, também permite uma compreensão mais complexa de um texto. Dessa forma, é possível saber a composição dos gêneros textuais trabalhados e as finalidades interativas de cada texto, bem como os efeitos de usos na linguagem. Pode-se dizer que a reflexão crítica sobre os fatos linguísticos e o trabalho de apreensão de sentidos e da organização sintático-semântica de um texto contribuem para uma atividade comunicativa mais competente. É a partir da análise de produção de textos de diferentes gêneros que as questões sobre o funcionamento e os sentidos da língua são apreendidas de forma adequada. A língua apresenta dois componentes, o léxico e a gramática, e seu uso segue regras e normas apreendidas naturalmente e no contexto escolar. A gramática é o conjunto de regras e normas que definem o funcionamento de uma língua. Este é o resumo. Então, agora nós vamos para o próximo texto de Manuel de Barros. No descomeço era verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para a cor, mas para o som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, em poesia, que é a voz do poeta, que é a voz de fazer nascimentos. O verbo tem que pegar delírio.
Então, vamos lá. Vocês perceberam aqui que a língua não é mutável, ela não é estática, então ela é mutável, assim como o Manuel de Barros acabou de mostrar. Como vimos, a gramática e o léxico compõem a língua, e o léxico representa um conjunto bem amplo de palavras que são empregadas na construção de enunciados. Por isso, o estudo do léxico de uma gramática é tão importante quanto o conhecimento de sua gramática. O léxico apresenta o percurso das palavras em diferentes épocas, destacando sua utilização de acordo com a necessidade dos falantes. O uso individual e coletivo do léxico representa uma das funções da língua e possibilita a construção de nossas ideias. Você pôde observar na composição do poema de Manuel de Barros como o léxico exerce uma função fundamental na elaboração de textos, devido à possibilidade de seleção e uso de palavras com novos sentidos, articuladas de forma diferente. As palavras podem expressar nossos pensamentos de forma concreta a partir de significados variados que se identificam no contexto. Desse modo, as palavras funcionam como elos, ou seja, ligação de estrutura de um texto, estabelecendo nexo ao se combinarem em expressões, sequências e frases de acordo com as regras gramaticais de coesão, coerência textual. A fala ocorre com o uso de palavras, ou seja, com o uso do léxico da língua constituída em textos. Pode-se dizer que a interação verbal se efetiva a partir da fusão do léxico e da gramática nas elaborações do texto. A utilização do léxico nos permite identificar se o falante emprega ou não a língua prestigiada socialmente. Por exemplo, o conhecimento de um vocabulário mais rico e formal sugere que a situação de prestígio dada ao falante é a língua usada. Também, o maior domínio vocabular possibilita muitas vezes maior aquisição de informações, melhor compreensão entre os interlocutores e mais capacidade de produção. Dessa forma, conclui-se que, como a gramática e o léxico constituem a língua, o ensino da língua portuguesa deve enfatizar o trabalho com a linguagem, ou seja, com as palavras, léxico, e ao mesmo tempo com as regras que definem a língua, gramática. Resumindo, léxico representa um conjunto amplo de palavras que os falantes podem usar nas atividades verbais da interação comunicativa. Resumo. A linguagem. Propriedade do ser humano de representar pensamento por meio de sinais codificados com o intuito de comunicar-se com outros seres humanos. O que é linguística? Ciência da linguagem que pretende descrever e explicar os fenômenos linguísticos e também conhecer como se processa a comunicação humana. Interação verbal. Processo comunicativo em que os interlocutores se interrelacionam por meio da linguagem e ocorre uma relação entre eles. Língua. Sistema de sinais comum a todos os indivíduos de uma determinada comunidade. A língua é uma atividade interativa e apresenta dois componentes, o léxico e a gramática, e seu uso segue regras e normas. Gramática, conjunto de regras que definem o funcionamento de uma língua. O que é léxico? Conjunto amplo de palavras que os falantes podem usar nas atividades verbais, na interação comunicativa. E comunicação é a transmissão de uma mensagem que é decodificada porque foi compreendida, ou seja, existe uma interação comunicativa entre o interlocutor. Então é o seguinte, para a aula de hoje, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler o texto que vocês já leram e agora assistir esse vídeo e vai me mandar um oi no meu WhatsApp. Eu vou mandar para você qual é o tema que você vai ter que falar no seu áudio. Então, você vai falar comigo e eu vou te passar o seu tema e explicar o que precisa ser feito por você. Mas basicamente é o seguinte, você vai ler cada um, vocês vão ter, uma pessoa vai receber o que é língua, o outro que é léxico, o outro que é comunicação, e vocês vão ter que explicar em um áudio de 1 a 4 minutos no grupo o que é. Você não pode deixar de ouvir o áudio do seu outro colega, porque você vai perceber o que é tudo interligado e está tudo relacionado. Então, boa aula para vocês e eu espero que vocês tenham aprendido. Até mais!